2.500 anos atrás, Sun Tzu já dizia que o valor do tempo, isto é, ficar um pouco à frente do seu oponente, muitas vezes é uma vantagem maior que números ou recursos superiores. Por milênios, a sociedade dependia de artesãos. Quer comissionar um par de botas? Não precisa ter pressa. Um mestre sapateiro irá tirar suas medidas e, em bom tempo, você vai ter seus sapatos. E o que é um bom tempo? O que o sapateiro decidir que for. E quando a Revolução Industrial trouxe as linhas de produção à indústria, as atividades passaram a ser sequenciadas, mas a mística do mestre artesão continuava existindo, até que um certo homem iterou as palavras. Dificilmente você vai achar um trabalhador competente que não invista uma quantidade considerável de tempo estudando como trabalhar o mais lentamente possível enquanto convence seu chefe de que está num bom ritmo. Esse homem se chamava Frederick Taylor. Taylor acreditava que todo e qualquer trabalho necessita, primeiro, de um estudo para que seja determinada uma metodologia própria, visando sempre o máximo desenvolvimento da empresa. Ele percebeu que existia uma variável fundamental na busca por maior eficiência industrial: o tempo. Assim, foi a primeira pessoa a usar o cronômetro para estudar o trabalho, sendo chamado de pai do estudo do tempo. No geral, o estudo de tempos se aplica quando existem ciclos de trabalho repetitivos, uma ampla variedade de trabalhos diferentes ou quando os elementos de controle do processo constituem uma parte do ciclo. O estudo de tempos permite determinar o número padrão de minutos que uma pessoa qualificada, devidamente treinada e com experiência deveria gastar para executar uma tarefa normalmente. Esse tempo padrão pode ser usado no planejamento e no controle de custos de mão de obra. Taylor focou o estudo de tempos na decomposição de cada etapa do processo produtivo, buscando entender a linha de produção de forma racionalizada, avaliar o ritmo do operador e obter a descrição detalhada e sistemática do método que foi cronometrado. Além disso, a subdivisão do ciclo do trabalho em elementos permite ainda obter um balanceamento e uma padronização de tempos na mesma sequência de movimentos. Com o estudo de tempos, Taylor objetivava não só aumentar a produtividade industrial, mas também evitar conflitos entre interesses dos trabalhadores e da empresa. Junto com o estudo de movimentos, feito por Gilbert, a cronoanálise busca descobrir métodos melhores, mais simples e rápidos de se executar uma tarefa. Nesse aspecto, o trabalho de Taylor é geralmente associado do casal Gilbert, mas há diferenças. Frank Gilbert nasceu em 1868. Ele começou a fazer observações sobre movimentos quando tinha 27 anos, enquanto trabalhava como superintendente em uma empresa de construção. Lillian Gilbert nasceu em 1878 e casou-se com Frank em 1904. Seu background em psicologia foi crucial para os estudos de Frank, sobretudo por estarem relacionados à anatomia e fisiologia humana. Enquanto Taylor se preocupava com o tempo gasto nas tarefas, visando o aumento da eficiência do nível operacional, os Gilbert acreditavam na eficiência através da substituição de movimentos longos e cansativos por outros curtos e menos fatigantes. Não à toa, tinham maior abertura com os trabalhadores que o próprio Taylor. Os Gilbert fizeram pouco uso da cronometragem direta. Como o foco do casal era na melhor maneira possível de se executar um trabalho, eles usavam dispositivos de medida de tempo apenas para determinar o tempo gasto na execução da tarefa, e assim selecionar os melhores operadores como objeto de seus estudos. Temos como exemplo clássico o dia em que Gilbert tornou o serviço de um pedreiro mais fácil e ágil. Com seu olhar de águia, analisou cuidadosamente o trabalho do pedreiro e conseguiu em seguida reduzir o número de movimentos necessários para assentar um tijolo de 18 para apenas 5 movimentos, diminuindo a fadiga e, evidentemente, o tempo gasto na tarefa. A eficiência e a minimização de movimentos eram exemplos do que Gilbert perseguia. O tempo otimizado, no entanto, era apenas um dos muitos frutos de seu trabalho. Após os estudos de Gilbert Taylor, inúmeros outros métodos de cronoanálise foram desenvolvidos ao longo do século XX, cada um com suas peculiaridades, mas todos fortemente influenciados pelo trabalho desses dois. Asa Bertrand Segor, por exemplo, desenvolveu a MTA, Análise de Tempo em Movimento, um método fortemente inspirado pelos trabalhos de Gilbert. Work Factor System foi outro método que surgiu, com o objetivo de definir os tempos padrões de atividades. Outro sistema foi o MTM, Methods Time Measurement, que visa analisar os métodos utilizados em determinada operação e, com base neles, definir um tempo padrão para sua realização. O sistema foi desenvolvido em 1948 pelos engenheiros Maynard, Schwab e Stegemerten. O método consistia na análise de filmes de trabalhadores por 3 engenheiros, que julgavam os fatores habilidade, esforço, ambiente e consistência.
e com base nesses fatores eram definidos o tempo padrão para a atividade. Mas talvez um dos nomes mais importantes na evolução da cronoanálise é o de Ralph Barnes, um engenheiro norte-americano que em 1937 publicou Estudo de Tempo e Movimentos, um livro que uniu os conceitos de Gilbert sobre movimentos e os de Taylor sobre tempo. A obra tinha como objetivo apresentar ferramentas e técnicas de análise de produção, a fim de desenvolver o método ideal e também como aplicá-lo. Para alcançar este objetivo, o livro dispõe de inúmeros exemplos reais de aplicação de cronoanálise, explicações detalhadas de como realizar estudos de micromovimentos, a filmagem de operações, o desenvolvimento de novos produtos e diferentes gráficos para visualizar o processo produtivo. Barnes foi um dos primeiros a publicar uma obra onde os conceitos de Gilbert e Taylor apareciam em conjunto, definindo um novo caminho para a cronoanálise. O desenvolvimento da cronoanálise resultou aos dias atuais uma ferramenta de extrema relevância nas indústrias, com sua importante função de otimizar os processos produtivos através de métricas que visam aprimorar as tarefas ao longo da cadeia, levando em conta a velocidade e movimento de execução das mesmas. No ramo industrial, a aplicação da técnica se inicia através do mapeamento de processos, onde são definidas todas as etapas do negócio, tornando-as mais organizadas e previamente determinadas. Após o mapeamento, são definidas as atividades que serão aplicadas, levando em conta a relevância que elas possuem para a produção, além da necessidade de possuírem certo grau de padronização. Logo, chega o momento de realização das medições. É importante atentar-se para o ritmo da atividade em questão, pois elas devem ser executadas em seu tempo normal, entre 10 e 20 ciclos, extinguindo quaisquer desvios que possam vir a ocorrer. Então, após a coleta dos dados, é possível compreender os tempos gastos para a realização das tarefas ao longo do processo. Portanto, deve-se criar um plano de ação, visando a melhoria contínua, como por exemplo, através de ciclos PDCA que direcionarão a execução de tais ações necessárias. Desta forma, o gestor consegue compreender os tempos acerca de cada atividade relevante do processo, os ritmos de seus funcionários, gerando insumos que possibilitam que ele aborde os métodos mais eficazes ao longo da cadeia produtiva. Mensurar, avaliar, ajustar o processo. Para alguns, a ferramenta da cronoanálise disseminada por Taylor é fria e desumana. No passado, o homem vinha primeiro. No futuro, o sistema precisa vir antes. É uma frase muito repetida por críticos. Já a segunda parte, pois o primeiro objetivo de qualquer sistema bom deve ser o de desenvolver homens de primeira classe, é aquela que ilustra a verdadeira intenção da cronoanálise, garantir o melhor resultado possível para todos os envolvidos. Graças a técnicas como a cronoanálise, a produtividade industrial dispara até os dias de hoje. Par de sapatos deixou de ser dor de cabeça, afinal, o trabalhador médio compra dezenas deles com um único salário. Gostaríamos de agradecer a todos por assistirem ao nosso vídeo. Muito obrigado!